hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro mistério da saúde pública. Vamos falar de 4 doenças que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uma com a outra. Só que elas compartilham, sim, uma origem em comum. Uma origem minúscula, microscópica e muitas vezes fatal. Então vamos juntos conhecer esses inimigos invisíveis que vivem entre nós? E aí fica a pergunta que não quer calar. O que exatamente conecta a doença de Chagas, a leishmaniose, a toxoplasmose e a malária? A resposta está num grupo de organismos que são, ao mesmo tempo, fascinantes e bem perigosos. Mas calma lá. Antes da gente revelar quem é o grande culpado, que tal conhecer os seus cúmplices? Para começar, vamos dar uma olhada nesse inseto aqui. É o famoso barbeiro. Ele é a primeira peça do nosso quebra-cabeça, sabe? É ele o principal transmissor, o que a gente chama de vetor, da doença de Chagas. Um vetor, nesse contexto, é basicamente o entregador, que leva o agente da doença de um hospedeiro para o outro. E olha, o barbeiro tem um jeitinho bem peculiar de fazer essa entrega. O nosso segundo cúmplice é bem menorzinho, mas nem por isso menos perigoso. É o mosquito palha. Ele é o vetor da leishmaniose. Essa é uma doença que pode se manifestar de jeitos muito diferentes no corpo, sabia? Desde feridas na pele até o comprometimento bem sério de órgãos internos. Agora, uma pequena surpresa. Nosso próximo cúmplice é um bicho que muita gente tem em casa, o gato. No ciclo da toxoplasmose, o gato não é só um transportador. Ele é o que chamamos de hospedeiro definitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que é dentro do gato que o parasita consegue se reproduzir de forma sexuada. É uma fase essencial do ciclo de vida dele, antes que possa infectar outros animais, inclusive a gente. E por último, talvez o mais conhecido de todos, o mosquito Anopheles, o vetor da malária. Então, vamos recapitular. A gente tem um inseto, 2 tipos de mosquito e um mamífero. 4 cúmplices bem diferentes, certo? Mas todos eles são apenas um meio de transporte para o mesmo tipo de mandante. Chegou a hora de conhecer os verdadeiros mestres por trás do crime. Ok, agora que a gente já conhece os mensageiros, vamos ao que interessa: identificar quem são os verdadeiros invasores por trás de todas essas doenças. O elo que conecta tudo são os protozoários teciduais. Pensa neles como organismos de uma única célula, super especialistas em invadir os tecidos do nosso corpo. Eles não estão só de passagem, não. Eles se instalam, se multiplicam e usam nosso corpo como se fosse a casa e a fábrica deles, produzindo milhares e milhares de cópias de si mesmos. E aqui estão os nomes dos nossos 4 inimigos. Eu sei, podem parecer nomes complicados, coisa de livro de biologia, mas a ideia é simples. Olha só. O Trypanosoma cruzi causa a doença de Chagas. A leishmania causa a leishmaniose. O Toxoplasma gondii é o da toxoplasmose. E o Plasmodium, malária. São nomes diferentes, mas o plano de ataque deles é surpreendentemente parecido. Nenhum desses parasitas age sozinho. Eles dependem totalmente desses cúmplices para conseguir invadir um corpo. Vamos ver agora em detalhe como cada um deles dá um jeito de entrar no organismo humano. O método do Trypanosoma cruzi é, vamos dizer, engenhoso e, para ser bem honesto, um pouco nojento. O barbeiro não injeta o parasita quando pica, não. O que ele faz é o seguinte: ele pica para se alimentar e, ali do ladinho, ele defeca. E é justamente nessas fezes que está o parasita. Aí a picada coça. A pessoa vai lá, coça o local e, sem perceber, acaba empurrando o invasor para dentro da própria ferida. A gente mesmo acaba abrindo a porta de casa. Já com a leishmania, o processo é bem mais direto. O mosquito palha age como se fosse uma seringa viva. Quando ele pica, já injeta o parasita direto na nossa pele, e a infecção começa na mesma hora. É uma invasão rápida, certeira e eficiente. O toxoplasma, por sua vez, tem várias rotas de invasão. Ele pode entrar no corpo se a gente comer carne crua ou mal cozida que tenha cistos microscópicos dele, ou pelo contato com as fezes de gatos infectados, que podem contaminar a água, a terra ou os alimentos. Ele é um mestre do disfarce, só esperando a oportunidade de ser ingerido. E no caso da malária, a grande vilã é a fêmea do mosquito Anopheles, e tem um motivo para ser a fêmea, viu? É ela que precisa do nosso sangue, que é rico em proteínas, para poder amadurecer os ovos dela. Então, quando ela pica, o pagamento que ela nos dá é uma injeção de plasmódio direto na nossa corrente sanguínea. E aí começa um ciclo bem destrutivo dentro do corpo. Uma vez dentro do corpo, pode ter certeza que esses parasitas não ficam parados. Eles seguem um roteiro de sobrevivência muito bem estabelecido para garantir que a espécie deles continue existindo.
Então, o plano dele se resume a basicamente 3 etapas. Primeiro, a invasão que a gente acabou de ver. Depois, vem a multiplicação. Uma única célula do parasita se transforma em milhares dentro das nossas próprias células. E por fim, a disseminação, quando novas formas do parasita são liberadas para infectar mais células ou para ficarem ali esperando um novo mosquito picar e continuar o ciclo em outra pessoa. Olha, esse diagrama do ciclo da malária pode parecer super complexo, mas ele ilustra essa estratégia com perfeição. Repara como o ciclo se divide em 2 ambientes, o corpo humano e o mosquito. O parasita, o Plasmodium, precisa dos 2 para sobreviver. Ele se desenvolve no nosso fígado, depois ataca as células do sangue e então precisa ser resgatado por outra picada de mosquito para continuar o ciclo. É uma dança biológica perfeitamente orquestrada. Uma das coisas mais traiçoeiras dessas doenças é que elas se manifestam em 2 fases bem diferentes. E é isso que torna o diagnóstico inicial um desafio gigantesco. Vamos entender essa divisão. A fase aguda é o comecinho de tudo. O parasita está lá, se multiplicando, mas o corpo ainda não deu o alarme geral. Os sintomas podem ser uma fabrinha, um mal-estar, coisas que a gente facilmente confunde com uma gripe qualquer. E é aí que mora o perigo, porque se não for tratada, a doença entra na fase crônica. Anos, às vezes décadas depois, aquele dano silencioso aparece com força. Problemas cardíacos graves em chagas, lesões desfigurantes na leishmaniose ou complicações neurológicas na toxoplasmose. Mas, olha, nem tudo são mais notícias. A ciência já desenvolveu ferramentas muito poderosas, tanto para encontrar esses inimigos escondidos, quanto para lutar contra eles. A detecção é a chave de tudo. Em alguns casos, na fase aguda, dá até para ver o parasita se mexendo numa amostra de sangue no microscópio. Mas na maioria das vezes, principalmente na fase crônica, o que a gente procura são as pistas que ele deixou para trás. Os anticorpos que o nosso sistema de defesa criou para lutar. E para ter certeza absoluta, os testes de PCR conseguem achar até pedacinhos do DNA do parasita. E quando o inimigo é encontrado, a gente tem um arsenal para contra-atacar. Não é um remédio que serve para todos. Cada parasita exige uma arma específica. Tem o benzonidal para chagas, os antimoniais para leishmaniose, a cloroquina para malária. O objetivo é sempre o mesmo: eliminar o invasor e frear o avanço da doença, de preferência antes que ela cause danos que não dá mais para reverter. E aqui tem um ponto que é fundamental e merece muito destaque. No Brasil, o tratamento para essas doenças, que muitas vezes são chamadas de negligenciadas, é, em grande parte, oferecido de graça pelo nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso é importantíssimo porque garante que o acesso ao tratamento não seja um privilégio de poucos. E essa citação da nossa fonte de pesquisa nos leva ao ponto central, a conexão final entre tudo isso. O que realmente une essas 4 doenças mais do que a biologia é a sociologia. Elas prosperam onde as condições de moradia são ruins, onde falta saneamento básico, onde o acesso à informação é precário. Elas são, na essência, doenças da desigualdade. Isso nos deixa com uma reflexão final, né? Lutar contra o barbeiro, o mosquito, o protozoário, isso é essencial, claro. Mas será que a verdadeira vitória não está em combater as condições de pobreza e de vulnerabilidade que dão a esses inimigos invisíveis o ambiente perfeito para eles atacarem? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da saúde pública.